Olá, pessoal, boa noite. E cá estamos hoje para fazer uma live muito especial. Eu e a Carla, juntas, iremos falar com vocês sobre autocuidado. Nada melhor, né, do que a gente falar sobre isso nesse momento e acho que em todos os momentos, né? Eu vou só esperar a Carla aparecer por aqui. Eu vou ver se ela aparece. Oi, gente, a Rita, a Dê. Oi, Dê, minha linda. Olá. Sejam super bem-vindas. Tô só esperando a Cá chegar para que a gente possa falar com vocês sobre esse assunto importante. Como que vocês estão nessa quarentena, gente? Tá todo mundo, acho que já meio saturado, né? Mas a gente tem que aproveitar esse momento para que a gente aproveite esse momento para que a gente se cuide, né? Cada vez mais. Eu só vou ver aonde está a Carla, que ela ainda não apareceu. Vamos ver se eu consigo. Aqui! Ô, Cá, pede para participar da... Isso! Agora sim, gente. Vamos aguardar. Ela já está aparecendo por aí. Oi, Oi! Ivan, tudo bem? Tudo bem, e você, meu amor? Como foi o Tudo seu bem, dia? Dia de tudo bem. live, né? Ai, hoje eu acordei Sim, super animada, sim, expectativas, não? né? Então vamos Bom, começar a nossa live. Vamos falar um pouquinho, dar um tempinho só para as pessoas aparecerem. eu tô Acho que tentando achar uma posição melhor para ficarmos nós duas sim. na tela, Acho assim o que dá pessoal para a consegue ver a gente melhor. gente esperar mais uns 2 minutinhos aí para as pessoas Oi, aparecerem, Ná. né? Ai, que delícia, quanto coração, gente. Amei. Amo corações, podem mandar vários, adoro. E tá bom de luz, Van? Não sei se minha luz aqui tá das Tá legal. melhores. Que Acho que massa. som, luz. Tá Oi, todo mundo Ju, ouvindo bem? minha Nós filhota duas? número 3 que tá longe de mim nessa quarentena. Oi, Bianca. Van, a Bianca é uma super fã de constelação familiar. Então, se quiser Ó, falar um Bianca, então pouquinho. você tá na live certa, hein? Passa. Hi, hi, filha. Está na live certa e a gente vai falar um pouquinho sobre constelação, né? Acho que a gente já pode ir começando, né, Cá? O que você acha? Eu acho que sim. Quantos minutinhos aí se passaram? 5 minutinhos já? Por aí? 3 minutinhos? É, Ah, vamos começar. isso. Então tá. Então sejam super bem-vindas, gente. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho, depois a Cá também se apresenta um pouquinho, porque a gente está nos dois Instagrams. Então, eu sou Vanessa Morandi, sou consteladora sistêmica, Teta Healer também. E até foi por causa do Teta que eu conheci a Cá, né, Cá? Bons Sim. motivos, boas razões. E então eu faço atendimentos de constelação, tanto online como presencial, né? Que agora presencial a gente não está fazendo. Tenho lá o meu YouTube para quem quiser saber um pouquinho mais sobre constelação. Tenho o Instagram. Eu faço muitos workshops, cursos. E aí, nesse feliz encontro com a Cá, a gente resolveu unir esses dois temas, né? Que o Teta com a visão dela sobre a alimentação, o cuidado, que eu acho que a Ká faz isso com muita maestria, com muita sabedoria. Ela dá dicas incríveis. E aí a gente resolveu juntar esses assuntos que são tão interligados. Então, sejam bem-vindas. Pode Excelente, falar, Ivan. tá? Eu vou me apresentar também, porque eu não sei, né, pro pessoal que está aí no seu Instagram. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Carolina Moraes, eu sou terapeuta integrativa.
trabalho com Theta Healing, com mesa quântica estelar. E a minha visão no Theta Healing é principalmente, que a Van falou, já ligada à comida, mas não essa visão de nutrição necessariamente, né, de o que a gente vai ingerir de calorias ou isso. É muito mais a visão holística, que é a visão de como é que a gente se sente, o que a gente quer cuidar, como a gente se cuida e o que a gente quer mudar na nossa vida, que está incomodando um pouquinho. E às vezes a comida é o que está apertando o calo, né? E aí eu achei muito interessante fazer esse trabalho com a Van, porque muito do que eu trabalho passa um pouquinho nas leis da constelação, que eu vou falar para vocês, porque é isso que ela entende. A Van, obviamente, além de ser minha colega de curso de Theta Healing, também é a minha facilitadora em constelação. Já me ajudou muito, me ajuda bastante. Super recomendo o trabalho dela. Então, Van, você quer falar um pouquinho da base da constelação para quem não conhece? Sim, vou falar um pouquinho, vou falar bem breve, né? Porque a gente quer falar bastante dicas, muitas dicas para vocês aqui de autocuidado. Mas a constelação, assim, de uma forma bem resumida, ela é uma terapia breve, que vai olhar para a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, o criador dessa técnica, né, que foi o Bert Hellinger, ele descobriu que existem 3 leis que atuam nos nossos relacionamentos, né? Assim como a lei da gravidade, por exemplo. Então, como uma lei natural atua na nossa vida, essas leis também atuam nos nossos relacionamentos. E essas leis, elas são a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. A lei da ordem, ela vai falar da hierarquia familiar, ou seja, quem chegou, a ordem de chegada nesse sistema. Então, por exemplo, na minha família, eu sou a filha mais velha. Então, eu vim depois do meu pai e da minha mãe e vim antes dos meus irmãos. Então, hierarquicamente, no sistema, eu ocupo este lugar, né? A lei do pertencimento, ela vai falar sobre a forma que nós nos relacionamos muitas vezes, excluindo pessoas do nosso sistema e o efeito disso. Então, ela fala sobre o direito de pertencer, que todos em um sistema familiar têm direito a pertencer. Aliás, em qualquer sistema, né, gente? A gente vive de vários sistemas, não é só um sistema familiar. E, por fim, a lei do equilíbrio, que fala sobre a troca, né? Então, nas relações de troca, onde não existe uma hierarquia, ou seja, onde não tem pessoas que vieram antes de mim, mas que estão em relações de igualdade. Então, por exemplo, na minha relação com os meus pais, como eu vim depois, existe um desnível, né? Existe uma hierarquia. Na relação minha com a Cá, por exemplo, é uma relação de troca, uma relação onde a lei do equilíbrio é que vai prevalecer. Então, para que as relações deem certo, essas 3 leis elas devem ser atendidas. E se elas não forem atendidas, causa aquilo que o Hellinger chama de emaranhado, que nada mais são do que as nossas dificuldades, os nossos desafios, e que muitas vezes a nossa vida trava, nós estamos repetindo padrões de pessoas da nossa família, sem às vezes nem conhecê-los, e são coisas que impactam a nossa vida, né? Tanto materialmente, como emocionalmente, como energeticamente. E aí a constelação vai abrir, então, este campo energético e olhar para ver dentro daquele sistema o que é que está impedindo você de seguir para sua vida. Então, na vida profissional, na vida afetiva, na alimentação, né? Nas emoções, na vida financeira. Então, a gente pode constelar todos os temas e a gente aborda a partir dessa perspectiva dessas leis. Basicamente é isso, Ká. A Ká já fez constelação comigo e ela sabe que isso é um resumo do resumo do resumo, né? Sim. Mas acho que dá para entender um pouquinho. Ô, Van, e também é legal falar para o pessoal que a gente consegue, né, vendo tanto na constelação ou como no Teta Healing, ou no seu caso, nas duas partes, que algumas histórias que a gente acha que acontece só com a gente, na verdade se repetem. E que a gente vê, né, lá na família já tinha um problema com isso, e a gente pode falar um pouquinho disso também aqui. Não sei se você quer comentar alguma coisa.
Eu até acho super legal falar, porque é uma das coisas que a gente vai abordar também, que é sobre a alimentação, né, Cá? Uhum. Então, colocando um pouco a constelação dentro desse tema nosso aqui de autocuidado, muitas vezes, por exemplo, na nossa alimentação, que é uma forma maravilhosa da gente se cuidar, é, nós estamos com alguma disfunção alimentar, por exemplo, ou pode ser tanto engordando como muito magra, né? Tem pessoas que são anoréxicas, por exemplo, tem bulimias, tem vários transtornos alimentares que eles têm uma origem no nosso sistema familiar, né? E por que que ele tem essa origem lá? Muitas vezes nós temos alguns ancestrais e ultimamente em épocas de quarentena, né? Nós estamos acessando muitas memórias dos nossos ancestrais que passaram por guerras, que passaram determinadas dificuldades, onde trouxe uma fome, né, exagerada ou algum tipo de transtorno alimentar. Então, quando a gente acessa essa memória, a gente traz esse padrão de comportamento que foi de algum ancestral nosso, e aí a gente vai querer compensar isso. Então, se eu tive, por exemplo, ancestrais que passaram muitas necessidades em relação à comida, muito provavelmente, em honra a eles e por lealdade a eles, eu como muito. Então, eu como não por mim, mas eu como por todos que passaram fome. Eu como por todos que passaram por aquela situação, né? Por aquela dificuldade. Então, é muito interessante o link que existe, né, Cá, dessas histórias. Sim, é o pessoal que fala assim, nossa, eu tenho uma fome que não é minha, né? Que eu começo a comer Exatamente a assim frase. e É não consigo perfeita. parar. Vejo um Sim. chocolate, vai o pote inteiro e eu não sei o que acontece comigo. É Às muito vezes essa não é com a frase. pessoa. É muito essa frase. Porque é uma compensação, né? A gente fica tentando compensar aquilo que os outros não tiveram. Então, por exemplo, se alguém teve uma doença, ficou impedido de comer, né? Ou a gente vai repetir aquela doença, ou a gente vai compensar essa doença no outro oposto, né? Então, a visão sistêmica, ela traz um pouco isso que você começou falando do holístico, né? Que a gente olhar um todo, é uma continuidade de histórias, né? Então, nós somos resultado de muitas histórias, né? Que passaram por antes de nós, mas que perpassam por nós e pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelas nossas preferências, pelas nossas identidades. Então, é muito interessante. E, gente, antes que eu me esqueça, a gente vai começar a falar, vai passar todas as dicas, tem uma lista enorme de dicas, é super bacana. Mas aí vocês podem ir mandando as perguntas, tá bom? Enquanto eu estiver falando, a Van vai lendo as perguntas. Enquanto a Van estiver falando, eu tô lendo as perguntas e a gente vai respondendo assim que a gente conseguir dar uma paradinha aqui. Então, Isso por mesmo. favor, quem tiver pergunta já vai mandando aí. Não espere até o final, né? Porque é bastante coisa Ao para falar contrário, hoje. gente, quanto mais vocês mandarem, melhor, né? Aí a gente vai respondendo para vocês. E fica mais personalizado, né? Porque daí a gente já vai resolvendo algumas questões que vocês têm aí mais particulares. Sim. Então, vamos começar falando do autocuidado e o que é que isso tem a ver, né? Constelação, Theta Tô, Healing. tô louca para começar a falar. Bom, então, primeiro uma definição de autocuidado, que parece até meio simplória, mas auto vem de algo que a gente faz pra gente, cuidado. Então, é tudo aquilo que a gente faz, tudo mesmo, que a gente faz para se cuidar. Tá? Então, se cuidar não é só fazer uma atividade física, não é só ir no médico, não é só usar máscara nesse momento de quarentena. Se cuidar é tudo aquilo que a gente faz para cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde mental, também do nosso bem-estar, o que a gente gosta de fazer, aquilo que dá brilho no olho, né? Aquele momento delicinha do dia, tudo isso é autocuidado. E o que que isso tem a ver com a constelação familiar? O que que isso tem a ver com Theta Healing? O que que isso tem a ver com terapia? Para começo de conversa, todas as terapias são uma forma de autocuidado. Ah, mas você não está aplicando em você. Não, não necessariamente. Mas é um momento que você vai reservar na sua agenda. É um momento onde você vai investir em um profissional, vai escolher um profissional para cuidar de uma questão que você não está conseguindo resolver sozinho.
Então, isso é um momento de autocuidado. Uma coisa que você faz diretamente em você. Então, uma massagem, por exemplo, é uma coisa que você recebe, mas é um momento que é seu para que você se sinta melhor, para que você resolva um problema seu. Quer acrescentar E é alguma coisa, super. Van? Eu quero acrescentar uma coisa que eu acho muito legal, né? Porque autocuidado, gente, é todo dia e vários momentos, né? Mas quanto mais a gente traz isso para o nosso hábito, né? Para o nosso dia a dia, para as coisas simples que a gente faz durante a vida e durante o nosso dia, ainda que seja corrido, se você começa a fazer isso, a tomar essa consciência de que em algum tempo do seu dia você pode reservar para olhar para você, que esse é um autocuidado, né, cara? Se olhar muito, você começa a criar esse hábito, né? A gente até estava conversando, eu e a Ká, de falar de colocar na nossa agenda, né? De colocar um despertador para aquilo no nosso celular. Tem tanta tecnologia hoje que pode ajudar a gente a nos lembrar até que aquilo se torne um hábito de verdade. Sim, porque a ideia não é deixar que chegue num momento onde está tudo cagado, né, Van? O negócio é que Exatamente. É ao você contrário, né, Cá? começa a se cuidar, a ver se está precisando de ajuda, procurar ajuda quando precisa, mas fazendo umas coisinhas bem pequenininhas e bem simples, que a gente não dá muita bola. Falar, imagina que eu vou aí perder 15 minutos do meu dia. Mas não é perder, é um investimento que às vezes, deixando passar, daqui a 5, 10 anos, tem um problema enorme na vida e aí não tem solução, né? Aí Você é falou uma médico. palavrinha, você falou uma palavrinha super mágica, né, Cá? Que às vezes a gente, por exemplo, a gente está lá se cuidando e muitas vezes a gente percebe que a nossa vida ela tá meio travada, ela tem alguns desafios que a gente não consegue superar, né? Então a gente fica patinando às vezes, aquilo vai trazendo uma série de efeitos na nossa vida e a gente não para investir. Eu acho que essa palavra é mágica, porque a gente tem muito um hábito ou uma cultura, até uma forma de pensar, de imaginar que quando a gente está tentando, é isso aí, já deve ser rotina o autocuidado, mas quando a gente está tentando buscar uma solução, a gente fala, ah, mas isso pode gastar, mas isso é um gasto, mas isso não é gasto. Nós não podemos pensar que aquilo que a gente é, faz para nós é um gasto. É sempre um investimento, porque a gente já ganhou um baita de um presente, que é a vida, né, cara? Então, Sim. cuidar melhor dessa vida e nos cuidar para que a gente tenha uma vida muito mais feliz, muito mais plena, muito mais integrada, né? De todas as nossas partes emocionais, físicas, espirituais, energéticas, eu acho que quanto mais a gente investir em nós, melhor essa vida vai ser, né? Sim, e não esperar chegar às férias para ter um momento de descanso, não Não. esperar estar aí com vários problemas de saúde para finalmente começar a se alimentar bem, não É, esperar a relação com os pais estar completamente intolerável para procurar uma terapia, né, Van? exatamente. Então vamos começar com as dicas? Ah, eu amo. Vamos lá. Gente, a gente tem várias dicas. Mas, Cá, começa você, fala a nossa primeira dica aí. Olha, já vou avisar que é dica pra caramba, então se vocês quiserem anotar, beleza, senão vocês podem só prestar atenção, a live vai ficar gravada aqui 24 horas, aí vocês voltam anotando tudo, tá bom? Bom, vou Aí. começar falando sobre a dica que é escutar o corpo. Então, quem já me segue faz algum tempinho já deve saber, mais ou menos, o que é escutar o corpo, né? Não é perguntar, tudo bem, o corpo vai te responder. É ter um tempinho para prestar atenção. Como assim? De uma forma bem simples. Então, se você está trabalhando loucamente e não tem tempo de parar para fazer um xixi, o seu corpo está lá te pedindo, está te dando essa informação, mas você não escuta. Então, é começar a prestar atenção. Nossa, tá com a boca seca. Acho que eu preciso tomar uma água. Nossa, meu estômago está roncando. Acho que eu vou comer alguma coisa. Esse escutar, que parece muito bobinho, na verdade faz uma diferença enorme. Porque daí quando a gente escuta o corpo, a gente começa a entender
que eu tô precisando, o que não tá, antes que seja um problema, antes que isso fique complicado, antes que você É, passe 10 horas com o estômago vazio e tenha uma gastrite, por exemplo, né? E além desse só escutar, estou consultando minha colinha aqui, tem o meditar. Você quer falar um pouquinho, Van? eu quero. Eu quero falar uma coisa muito legal que você falando aí, eu lembrei de uma experiência, você falou dessa coisa da gente ficar horas sem comer, né? Quando eu tive minha filha, minha segunda filha, gente, eu tinha duas filhas muito pequenas, muito próximas uma da outra. Elas têm diferença de 1 ano e meio, as mais velhas. E, cara, eu ficava assim, às vezes, eu só lembrava que eu não tinha comido à noite. E muitas vezes, a hora que eu ia dormir, que eu falava assim, nossa, mas meu estômago tá doendo. E aí, é exatamente esse cuidado, porque às vezes a gente, com filho, sem filho, a gente tem que ter aquele, né, assim, às vezes é 1 minuto, às vezes são 10 minutos, às vezes é meia hora, depende da sua disponibilidade, mas o escutar o corpo também é uma forma da gente ir prestando atenção nisso, falando, nossa, não, peraí, eu vou parar para comer, eu vou parar para me ouvir, eu vou prestar atenção quais são as sensações que o meu corpo está tendo agora, o que, que ele está pedindo, né, Cá? Sim, e uma forma muito prática para quem nunca fez isso é literalmente parar 1 minuto. Então, para 1 minutinho ali, coloca 1 minutinho do celular, fecha o olho, para tudo que está fazendo e pensa: tá tudo bem? Tô precisando de alguma coisa? E aí você vai perceber que às vezes está com dor nas costas e você não tinha reparado que estava se mexendo na cadeira. Às vezes você está precisando se mexer um pouquinho, né? Se exercitar, ou só dar uma esticada, ou mudar o telefone de lugar se estiver muito tempo mexendo na internet. Então, esse pequeno movimento, essa meditação, né, que é o fato de parar e se escutar durante 1 minuto, já pode fazer uma mudança enorme. Aí você começa 1 minuto num dia, no outro dia você fica 2 minutos, no outro dia 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde, e aí isso já está na sua rotina. E outra coisa, né, Ká? Tipo, essa coisa da gente falar. A gente fala muito de meditação, disso e daquilo, e as pessoas acham que escutar o corpo, parar para meditar, é você ficar na namastê, é você ficar na posição do Om e ficar lá. Ai, meu Deus, eu tenho que esvaziar a mente. Gente, não é isso, de verdade. Né? O escutar é o prestar atenção, é o colocar a atenção em você. Isso também é uma forma de você meditar. Você colocar a atenção em algo, né? E colocar o meditar é você parar no silêncio, em 1 minuto que seja, para você ouvir, expandir a escuta desse corpo, né? Então, meditar não necessariamente precisa ser esse Om, esse Namastê, mas é você estar ampliando a sua escuta, a sua conexão com o seu corpo, né? Eu acho que isso é importante. Uhum. E o que a Bianca falou aqui, que está todo mundo muito parado na quarentena, mas às vezes a gente está tão ocupado, mesmo parado, né? Tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, ou quando para, já tá pensando no que é que tem que fazer, na roupa para estender, na casa para arrumar, que esse 1 minutinho não aparece. O dia É, passa assim, a gente nem vê. Ficou o dia é. inteiro sentado com a bunda na cadeira e nem percebeu o que faltava fazer, né? Não teve esse minutinho para se escutar, Tem para uma saber se tá coisa, né, Cá? respirando. Que assim, não é a gente estar parado. Não é o parado. Às vezes você tá, é o que a Cá falou. Você tá sentado, você tá lá, tua cabeça tá a milhão. É o parar para ouvir, para prestar atenção, que é diferente. Porque às vezes você pode estar lá na frente do seu computador, você está sentada, você está parada, tua cabeça está a milhão, você está fazendo outra coisa no computador e você não está ouvindo o seu corpo. Então, você não está prestando atenção em algo que às vezes o teu corpo está falando para você. Tô com sede, tô com vontade de fazer xixi, tô com fome, tô com sono, tô cansada. Tô cansada por quê, né? Então, Uhum. o silêncio é ampliar a compreensão dos sinais que o teu corpo está dando, né? Acho que é Sim. um pouco isso. E por que que a gente começa falando de autocuidado por aí? Porque a partir do momento que a gente começa a entender que o corpo está pedindo alguma coisa, a gente começa a saber o que que eu preciso fazer para atender. Então, olha, tô com fome e não tô ouvindo que eu tô com fome.
Então, será que é por isso que quando eu vou comer, eu como uma montanha de comida? Então, a gente começa no autocuidado assim, se escuta, comecei a ver o que está rolando, o que não está rolando, e a partir daí a gente começa a fazer outras atividades, ou busca ajuda se precisar. É. E aí, gente, essa é a primeira dica, porque eu acho que é muito importante ela, é por onde é a porta de entrada, né? Então, por isso que a gente deixou ela em primeiro lugar. E tem uma outra dica que a gente quer falar um pouquinho, que agora a gente vai entrar no cuidado do corpo em si, né? Então, tem uma parte, eu também estou olhando minhas colinhas aqui, porque a gente deixou tudo anotadinho para vocês. Mas eu acho que existem várias formas da gente cuidar do corpo. Uma delas é a gente tomando um banho maravilhoso, né? O que é banho maravilhoso, Vanessa? É aquele banho que você não toma em 5 minutos com a cabeça pensando no que você vai cozinhar, em que horas você vai dormir, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que... Então, você preparar o seu banho, né? Você estar ali para você naquele momento. Então, existem várias formas da gente tomar um banho super relaxante, por exemplo. A gente pode fazer um sachê e colocar esse sachê no nosso chuveiro. Eu costumo usar, cá, sabe aqueles saquinhos que a gente ganha com bijuteria? Quando a gente compra uma bijuteria, ele é meio uma redinha. Então, a Uhum. gente pode fazer um sachê daquilo, colocar um monte de ervas. Então, você pode colocar manjericão, que, gente, banho de manjericão é tudo. É uma limpeza energética, acalma, ela é muito boa. Você pode colocar alecrim, você pode colocar gotinhas de óleo essencial nesse mix de ervas. E se você não fizer o sachê, pode fazer um chá normal, né, Cá? E jogar do pescoço para baixo, né? Sim, faz um chazinho um pouco antes do banho, aí já vai se preparando para o banho. Faz um chá normal, e aí sem açúcar, né, gente? É só água e as ervas ali. Pode ser da erva comprada, sachêzinho de camomila, por exemplo. Faz, coloca ali, tá morninho, leva isso pro banho. E aí no Exato. banho, como a Van falou, é importante jogar sempre do pescoço para baixo, tá? Para que isso atinja bastante o seu corpo, mas não da cabeça, tá? Para que isso resolva energeticamente algumas coisas, mas não dê um impacto muito grande aí na sua vida. Exatamente. E uma coisa que é legal, gente, que vocês não precisam colocar a erva natural. Vocês podem usar até o sachê do próprio chá para vocês colocarem no banho. Então, por exemplo, um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá ou a erva, né, um manjericão, um alecrim, e colocar as gotinhas de óleo essencial, ou na água do chá, que você depois vai jogar do pescoço para baixo, ou no sachêzinho. E aí você deixa escorrer, né, da nuca para baixo. Você vai deixando aquela ervinha no sachê do que tá penduradinho no chuveiro, descer no corpo e, gente, é um momento super gostoso. Ou você pode também jogar uma canequinha com esse chá feito. É uma delícia, né? E uma outra dica, Oka, fala um Hum. pouquinho, já que a gente está falando de cuidado do corpo, fala da alimentação. Então, Van, sabe que eu posso falar da alimentação 2 horas aqui, né, sem parar. Mas o que que Anos, eu né, cara? separei? Anos, que é o que eu falo o tempo todo, né? E o que que eu separei de alimentação aqui? Entre todas as coisas, eu acho que o autocuidado, e só um parênteses, gente, tudo aquilo que a gente fala aqui, a gente não só estudou, como a gente também pratica, tanto eu quanto a Van. E são coisas que já que funcionam, né? Então funciona para quem está no Brasil, funciona para quem está aqui no Canadá. A gente consegue fazer isso em casa. É tudo muito fácil de adaptar, tá? Não precisa gastar assim rios de dinheiro. É algo muito, muito do dia a dia. Então, de alimentação, eu acho que o que eu mais gosto e que eu indico muito é que a gente tem um horário na semana para gente. É comum te tirar, né, para jantar. Em vez de jantar fora, que agora a gente não está jantando fora, a gente pode preparar esse momento em casa. E como é que isso funciona? Você vai lá separar, sei lá, sexta-feira à noite, vai tirar um momento para você. Então, se você mora com outras pessoas, talvez vocês consigam fazer isso de uma forma coletiva, mas eu recomendo que uma vez você faça isso só com você. Aí você vai ficar mais tranquila, você prepara ali a mesa, você pode colocar umas flores, né, Van, que a gente vai falar como isso é bacana, se você tiver uma florzinha para colocar. É Se boa mesmo. prepara para
como se fosse um mini restaurante. Então, tudo simples, tá, gente? Coloca uma toalha limpa, prepara ali o que você quer comer e pega uma comidinha que você gosta, tá? Não fica aí se julgando muito no lance de calorias ou de maluquices todas neste momento, porque é um momento seu. É um momento seu com você. Aí você pode preparar um chá. Então faz um chá, fica ali, espera, não faz correndo. Tira uma meia hora. Gente, é meia hora na sua vida. Não vai morrer. Nada muito vai sair do lugar. E aí você senta para aproveitar aquele momento. E aí Nossa, cara, dica maravilhosa. pensa nesse momento, o que é que você está aproveitando, né? E eu falo isso porque eu faço isso toda semana, com certeza. Pode ser no meio da tarde, tomando um chazinho, pode ser de manhã, às vezes, que eu consigo um tempinho para ter esse momento para mim. E nesse momento você está lá curtindo você, a sua presença, a comida gostosa. Pense o que aquilo te traz. Pensa, por exemplo, está comendo um doce de banana. Pensa que alegria que você consegue ter esse doce de banana que alguém faz para você. Pensa se, por exemplo, esse doce de banana não te lembra a sua avó. Doce de banana lembra muito a minha avó. Vã. Então, toda vez que eu Nossa, que como um doce de delícia. banana, é voltar assim para minha infância. E pode não ser o mesmo gosto, mas vem esse gostinho de infância, né? Que é, por exemplo, comer uma paçoquinha. Quem não lembra de ter comido uma paçoquinha uma vez na vida, né? E, cara, Essa você sabe que você está alegria. falando essa parte que eu acho super interessante, que você falou da memória da torta de banana, né? Eu tenho uma memória com torta de mamão com a minha avó paterna, que ela fazia uma torta de mamão que era alguma coisa assim, fora do comum. E toda vez que eu como mamão, toda vez que eu como mamão, é imediata a lembrança dela fazendo a torta. Toda vez que eu posso botar qualquer. Tô de manhã comendo ali rapidinho, eu falo, ai, que delícia. O mamão, esse delícia, ele já me leva para essa lembrança que aciona uma série de coisas que me davam prazer. E uma coisa que eu amei que você falou, que eu adorei essa dica, é da gente se chamar para sair, né? Então, vamos nos tirar para ir jantar fora, para ir tomar um chazinho da tarde, para a gente tomar um café da manhã, gostoso, com tempo. Nossa, amei, né? E acessando todas essas sensações, porque muitas da nossa alimentação vai remeter a essas memórias, né, cara? Sim, e a gente normalmente coloca comer, tomar banho, limpar a casa como coisa da rotina. A gente faz no automático, faz assim, meio que quase com obrigação para acabar. Vamos comer rapidinho, tem que trabalhar, bater ponto. Só que a gente pode aproveitar o mesmo espaço de tempo para ter um momento para a gente. Não precisa esperar o final de semana chegar. Não precisa esperar a quarentena acabar para ir no restaurante ter um momento gostoso. Pode ser esse momento em casa, pode ser esse momento agora, pode tomar um banhão em casa mesmo. Não precisa esperar esses depois, né, Van? E a Não. gente se conectando aí, lembrando da família, porque eu sei que para muita gente está difícil, porque a gente está longe da família, e a presença não precisa ser estar na casa da avó, né? Pode pensar nela na distância mesmo, manda uma mensagem, fala, pensei, ai que delícia, né? Para as pessoas que recebem também é uma delícia isso, ser lembrado, né, Isso Van? mesmo. É isso mesmo. E também é uma forma da gente cuidar daquilo que a gente, das nossas emoções, né? Da gente escutar esse corpo, da gente estar dando prazer a ele, da gente estar dando atenção a ele, né? Uma outra dica que eu acho legal, cara, do corpo é escaldapé. Ai, como eu adoro fazer escaldapé. E eu acho, gente, que, olha, essa dica é muito gostosa. Como que eu faço o meu, né? Eu coloco a água fervida, né? Não tão quente, lógico, pelo amor de Deus, tomem cuidado aí com água fervida. E aí coloco umas ervinhas, pode ser manjericão, alecrim também. Gosto de colocar óleo essencial também de lavanda, por exemplo, que é uma coisa super calmante, com sal grosso. E aí eu coloco sal grosso, esse óleo essencial, deixo ali um tempinho e, gente, energeticamente, o nosso pé,
é como o sal, né? Ele vai ter esse efeito de puxar essa energia negativa, né? Porque ele tem várias propriedades que ele beneficia tirar esse cansaço, as tensões, ele tem essa energia, né? O sal. Por isso que no mar a gente fica tão feliz, né? Na praia todo mundo é alegre, todo mundo é feliz, né? Porque tem essas propriedades. E aí depois você pode ficar lá uns 5 minutinhos ou 10 minutinhos e pegar esse sal e utilizar como um esfoliante. Então aí você vai lá esfoliando o pé, que é uma delícia, que é super gostoso. Vai fazendo uma massagem. E esse óleo também já vai hidratando, né, Cá? Sim, Ivan, você sabe que a gente falando de família, né? É que escalda-pés lembra muito a minha infância. E era uma coisa que quando a minha mãe fazia para ela, criança, né, que não pode ver uma bacia d'água, a gente tinha aquelas bacias de alumínio na casa da minha avó, e quando a minha mãe colocava, né, uma água um pouco mais quente para fazer um escalda-pés para ajudar um pouco a melhorar a circulação, eu lembro muito de querer também me enfiar lá. Mas é um momento pessoal, então eu lembro da minha mãe esperar esse momento dela acabar, aí eu podia ter esse momento de criança E é também. uma delícia, né? Você vê, tudo tem essa memória, né? Até a Jane, acho que comentou aqui a memória afetiva. Mas tudo tem essa memória afetiva, né? Em todos esses autocuidados tem essa memória afetiva mesmo. O Caio, eu lembro que na minha época de jovem, né? Eu ainda sou, né, gente? Mas assim, Sim. na minha época bem adolescente, todos os bailes que a gente ia, todas as festas que a gente ia, todas as matinês que a gente ia dançar, que a gente se esbaldava, a gente usava muito escaldapé depois. E era um momento amigas, né? Era a fofoca da festa. Então, quem beijou quem ficou com quem, ali fazendo escaldapé e só no bate-papo e aquela coisa relaxante. Então, olha quanta coisa que a gente traz, né? Sim. Van, continuando. Vamos falar um pouquinho do cuidado com a casa. Não faz muito tempo que eu estava comentando, até tem um post meu no Instagram falando do cuidado da casa. Tem bastante gente aqui que também trabalha com energia da casa. Mais uma coisa que a Van me contou hoje, e eu fiquei assim, muito, muito feliz, é fazer um cuidado energético da casa com algo muito simples, que é o óleo essencial, né, Van? Você quer contar um Sim. pouquinho como é que você faz aí? Que eu Ai, obviamente vou tá. fazer. Gente, eu descobri isso nessa quarentena, porque eu nunca tinha feito antes, né? Eu sabia que a gente podia fazer, mas eu nunca tinha feito antes isso. Quando eu vou limpar a casa, então eu pego o balde de água e eu sempre passo água úmida, né, no chão, um pano úmido no chão da minha casa que é madeira. E eu tenho colocado óleo essencial nesse balde de água. Então eu coloco ali 3 gotinhas, 5 gotinhas, dependendo do quanto de água, né, que eu vou colocar. E aí eu passo na casa com esse óleo essencial. Gente, é um super efeito. A casa fica super gostosa, a energia muda, os ambientes ficam. O efeito do óleo essencial, ele vai estar no chão da sua casa, ele vai estar ali vibrando na sua casa. É muito legal. Então, Então, em fica vez de essa passar dica também. um cheirinho, né, esses desinfetantes com um cheirinho que a gente está mais acostumado, dá para usar um óleo essencial. Então, vai ficar com um cheirinho bom, mas não precisa, sim, ser uma quantidade. Lembrando, gente, que o óleo essencial tem uma função terapêutica, né? Então, o que a Van falou, vai aí trabalhar a energia. Então, não é para usar numa quantidade excessiva. Não vai colocar um vidro todo no balde, Pelo amor de principal, Deus. principalmente para quem tem bichinho em casa, nos animais de estimação, criança. Sempre vem a indicação de quanto usar por litro d'água, que é isso que a Van está fazendo. Uma quantidade pequenininha, mas resultado enorme, né, Van? Exatamente. E faz um super efeito, cara. Foi uma descoberta, assim. Na verdade, não fui eu quem descobri, mas eu comecei a praticar, né? E, gente, faz um super efeito. E eu amei os efeitos disso. Então, o efeito eu descobri nessa quarentena. É muito bom.
E um outro cuidado para casa, que é uma coisa que a gente talvez até já fizesse, mas não aproveitasse tanto, porque não passava tanto tempo em casa, né, Van? Que É, é colorir a casa com flor. Então, sempre que possível, né, ter uma florzinha em casa. Então, no caso, eu tenho um vasinho de violeta. Uma vez por ano, tem lá aquela alegria na mesa. Então, se você tem vasinhos de flor, deixar as flores, né? Mudar até às vezes de lugar, se elas se adaptarem bem, para trazer essa beleza. Admirar as flores em casa. Gente, é uma outra energia. Eu acho super super chique casa diferente. com flor. Se eu pudesse, estava com flor em casa sempre, né? Mas a E gente. tá, além de enfeitar, né? A flor Uhum, ela tem várias propriedades, né? Além de enfeitar, além de trazer esse perfume, né? Porque, gente, o nosso olfato, ele é sem filtro, né? Ele uhum, vai remetendo várias coisas, então ele não tem um impedidor de nada, não é que nem o tato ou o paladar. A gente não tem esse filtro no olfato. Então, o cheiro, o perfume e todas as propriedades que as plantas, por ser, né, da natureza, elas vão uhum. trazer energeticamente para essa casa, né? Sim. E a gente também Nada mostra como para um vazio. casa o carinho que a gente tem, né? Então, Sim, enfeitando o ambiente. E a gente se arruma para ir trabalhar, a gente se arruma para fazer, né, uma live, a gente também cuida da casa. E isso dá um é esse impacto grande na autocuidado, nossa vida. é Uhum, verdade. exatamente. E o que mais que a gente pode falar? A gente pode falar das energias agora da nossa mente, né, Cá? E aí também tem pano para O manga, né, Van? autocuidado com a mente. Nossa Senhora, gente, tem tanta coisa para falar. Lembrando que nós, ó, temos só mais 20 minutos de live, tá? Então é Passo bom que a rápido. gente fale. Se vocês quiserem também já ir deixando as perguntas aí pra gente deixar para o final da live pra gente comentar. Mas esse cuidado da mente, gente, eu acho assim muito importante, né? Tá tudo interligado. O corpo, a casa, que é o ambiente onde esse corpo fica, e a nossa mente, né? Quando a gente fala mente, a gente também está falando dessa parte, assim, de tudo isso que a gente acabou de falar. Então, dessas flores, dessa alimentação, porque isso tudo vai também ativar as nossas outras partes, né? Os nossos outros autocuidados, né, Cá? E Sim. uma dica que eu acho legal, que eu anotei aqui para falar, é do potinho da gratidão. Eu acho que o potinho da gratidão, eu tenho um potinho assim todo decorado, cheio de frases que eu recortei. Eu fiz várias palavras, né? Então, fé, alegria, autoconhecimento, coragem. Recortei essas palavrinhas e colei num potinho. Que pode ser um potinho de Nescau, de vidro, qualquer um. E aí você vai escrevendo bilhetinhos de gratidão para você. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, que vão acontecendo na nossa vida, né? De bom, e aquilo que também não foi tão bom, mas que tem um aprendizado, você anota ali e coloca nesse potinho. E como que eu faço? No final do ano, quando for dia 31 do ano, eu abro esse potinho, eu leio todos esses bilhetinhos que eu deixei dentro desse potinho e eu vou lembrando das coisas boas que eu vivi naquele ano. Então, antes da virada, eu já estou me conectando com essa frequência de gratidão, que é tão elevada, né, Cá? Que a gente acha que não, mas, gente, é muito elevada. E aí depois eu queimo esses papéis e trago meu potinho de volta para o ano seguinte. Às vezes eu coloco um cristalzinho, um quartzo rosa, um quartzo verde, ou às vezes eu coloco uma ametista e eu vou deixando lá até o final do ano, quando eu queimo para transformar tudo isso. Ivan, uma coisa que você falou que eu achei bacana
é quando acontece alguma coisa, né? Aí a gente começa a ter o hábito de não só perceber e ficar feliz, porque ai que alegria que aconteceu uma coisa boa, mas a Sim. gente anota. E aí colocar as coisas no papel, primeiro ajuda na memória, né? Que a gente começa a prestar mais atenção, mas depois que a gente começa a ficar mais atenta, há outras coisas boas que acontecem que às vezes a gente nem dá conta, né? Então, é a Sim. gratidão por ganhar um carro novo, olha que alegria. Mas também a gratidão por ter uma roupa para usar. É uma gratidão por poder ter uma casa para morar. São a gratidão na forma mais simples, mas é a forma que a gente escolhe olhar para a vida, né? Então, às vezes Isso. a gente escolhe olhar para um monte de problema que de fato existe, mas a gente fica triste, fica muito para baixo, e fazendo esse exercício do potinho da gratidão, pelo menos uma vez por dia, eu garanto que a gente vai ter um motivo para escrever num bilhetinho e vai Vai vendo ver. esse potinho sendo todo cheio. E eu acho que essa é a maior alegria, né? Quanta coisa boa não acontece no ano para ter um pote cheio de motivos para agradecer. E, cá, isso é tão importante que, assim, quando eu fiz no final do ano, quando a gente abre no final do ano, que a gente vai começando a ler, porque às vezes chega lá no final do ano, a gente não lembra que a gente agradeceu porque fez sol, por exemplo. Nossa, porque hoje o sol tá brilhando, porque, nossa, eu tô super feliz que fez calor. Porque, gente, também são momentos de alegria, são momentos para a gente agradecer, né? O que está fora, o que está dentro, o que depende ou não de nós. Então, é tão mágico quando a gente abre esse potinho no final do ano e a gente fala, nossa, é mesmo, naquele dia, porque aí você lembra da sensação dessa gratidão, daquilo que você estava sentindo quando você escreveu aquilo. E aí é uma super forma de você, querida, mil beijos. É uma super forma para a gente se conectar com esses milhões de momentos que a gente passa e que a gente não se dá conta, né? E é o que você falou, ver esse potinho cheio, gente, é muito legal. É uma forma bem bacana. Sim, e é uma coisa muito simples, praticamente de graça de fazer, só precisa ter um pote, um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta. E Exatamente. fazendo isso ao longo do tempo com um benefício excelente aí, né, Van? Eu acho que ver o que a gente é grato em algum momento, principalmente quando a gente está triste, melhora a nossa energia. Nossa, assim, na hora. E é verdade. Eu também, Su, tô com saudades. Tem gente falando que tá com saudades, tem gente falando que você é maravilhosa, cá. E é Ai, mesmo. gratidão. Eu concordo, gente. Oi, E, Marília. Oi, Vi. Oi, e Tá. sabe uma coisa tão legal que eu acho, assim, que tem gente que faz o caderno da gratidão, né, Cá? Eu também já fiz o caderno. Mas eu achei que o potinho, ele foi uma coisa que foram pequenos pedacinhos de gratidão, né? E essa forma de eu abrir ele no final do ano e de trazer essa energia para a virada do ano foi mágico, assim. Fez muita diferença para mim, né? Como pessoa, foi muito bom. Foi bem bacana. Ô, Van, quanto tempo a gente tem ainda? Porque, enfim, A dicas, gente né? tem 10 Mil. minutinhos agora. Estamos no Então, finalzinho. alguém tem alguma pergunta? Olha, Oi, Gabi Gabi! Fisato, a nossa mestre, gente. Que Gente, que honra! honra! Muito Obrigada, mentoradas, Gá. né? Linda. Então, gente, olha, a gente tem mais 10 minutinhos, mas essas foram as dicas que a gente teve para vocês. Vocês gostaram? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem mais dicas? Porque a gente ainda Mais pode dar dicas? dicas também. Ah, a gente tem várias, na verdade, né, Cá? Se deixar, a gente se empolga e só vai, né, Van? É isso mesmo. É isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou dar uma dica para a mente também, cara, agora. Uhum. Para o cuidado da mente, que eu acho que é bem legal. É a gente estimular a nossa criatividade. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de várias formas, mas uma coisa que eu adoro é a gente fazer
artesanato ou pintar. Então, tem aqueles cadernos de pintura, sabe? Que tinha de você pintar uma mandala ou alguma coisa assim. Ah, isso Sim. vem mesmo. Eu tô morrendo de saudades, vou adorar te ver. E a gente começar a pintar essas mandalas. Ontem minha filha pintou uma mandala linda de morrer com canetinha, marca-texto e lápis. Ou pode fazer a árvore genealógica, né, Van? Que foi um momento de Oh, criatividade que eu gente! tive. Aí, Árvore com a sua genealógica inspiração. é tudo! É uma super dica, né? Da gente fazer. Sim. A gente vai se conectar com os nossos ancestrais através desses desenhos, dessas imagens da nossa árvore genealógica. Tem gente que fez árvore genealógica assim uau, com aquarela. Olha, a Já... minha tá bem terceira série, mas eu não me importo. Não, Porque o maravilhosa! objetivo, gente, não é de começar a fazer uma atividade que você nunca fez e tá assim, né? Como se fosse um pintor famoso. A ideia é o Exatamente. que importa para você, o que, que rola aí na sua casa. Você consegue colocar rosas perfumadas na casa inteira? Maravilha! Não consegue? Tem uma samambaia? Maravilha também. Né? Exatamente, cara. Tem É a caderno de gente colorir? conseguir olhar Ótimo. para o nosso entorno Uhum. com esse olhar de autocuidado, né? E sabendo que autocuidado não é só você ir lá na academia, malhar, não é só você. Deu uma pausada aqui no vídeo. Não é só Uhum. você ir na academia, não é só você. É você fazer essas pequenas e tantas coisas que engrandecem tanto a gente. Isso também é Coisa uma forma da linda. gente se cuidar. E é muito importante. Sim, é, a nossa vida é feita de pequenos momentos, né, Van? Então, em vez de esperar um grande momento, que é aquilo que eu falei, né, várias vezes na live e você também comentou, para fazer alguma coisa para você, né, esperar ter aquele momento no final do mês, aquela grana chegar, não precisa esperar. É isso que a gente veio falar aqui. Talvez a mensagem principal seja: se cuidar não é só um gasto de tempo, um gasto de dinheiro, é um investimento. Você investe 5 minutos do seu dia em você e aí você vê a melhora. Você investe É, um minutinho para parar, um minuto de paz assim na vida, para escutar o seu corpo. Isso faz uma diferença enorme, gente. E claro, se você puder aí investir em várias coisas maravilhosas, ter terapeutas que te acompanham, melhor ainda. Mas não precisa esperar um momento específico chegar, porque a vida passa, gente, e a gente não fez nada. Essa é a verdade. é verdade. A Jan comentou aqui, o autocuidado está na simplicidade. É exatamente isso. E quanto mais simples, melhor, né? Porque isso fica mais fácil de você tornar um hábito, né? Então, flores em casa, cuidar de uma planta, tomar um banho de ervas ali no chuveiro, gostoso, deixar cair no corpo, deixar cair no pescoço, fazer um escaldapé, uma alimentação, se convidar para sair dentro de casa, preparando uma mesa gostosa, acendendo uma velhinha, tomando um chazinho, fazendo pequenos rituais. É, se proporcionar isso, né? E claro, se você potencializar isso com terapeutas, com Theta Healing, constelação e tantas outras terapias que a gente usa, né? E que são maravilhosas, melhor ainda. Porque muitas vezes, sabe, Kai, eu fico vendo pessoas falando assim: ah, quando eu tiver dinheiro eu faço, ah, quando eu tiver não sei o que eu faço, quando eu tiver. Gente, se você está vivendo aquilo naquele momento, é porque você precisa daquilo naquele momento. Então, eu acho que a gente pode até fechar com essa pergunta, né? Qual é a sua necessidade agora, né, Cá? E o que é que você vai fazer para mudar isso, né, Van? Te deixou aí no Muita. mínimo sete itens, 7 dicas de autocuidado. É um para cada dia da semana, gente. Então vocês podem escolher pelo menos um e aplicar aí na próxima semana. É Marca isso aí na mesmo. agenda. Este dia terei 5 minutos para mim. Acho que todo mundo consegue. E aí depois vocês voltam e contam pra gente a diferença, tá bom? Exatamente, gente. E olha, essa live vai ficar aqui
por 24 horas. Então, quem quiser rever, quem quiser repassar essas dicas, fica aí as dicas gravadas para vocês. E também eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, que é Vanessa Morandi. É só vocês irem lá no YouTube, vocês já vão me achar por lá. E vocês vão ter várias dicas lá também, que vocês vão poder ver sobre constelação. E essa live aqui, cheia de dica de autocuidado com a maravilhosa Ká, que eu adoro, amo. E ela tem uma coisa mais melhor que a outra para falar pra gente. A gente pode repetir essa live. Eu falei que era muito, muito assunto mesmo para a Van. A Ká ainda falou para mim, falou, Van, mas tem muita dica. E a gente foi trocando as dicas e eu falei assim, Ká, deixa rolar. E aí a gente começou a perceber que a gente estava falando de várias dicas, mas a gente faz outras lives, com certeza, né, Ká? Sim, e eu também vou deixar no meu Instagram o link assim que a Van disponibilizar lá no YouTube. Então, quem não conseguir assistir por algum motivo nas próximas 24 horas, eu deixo o link também, vocês conseguem correr lá e assistir no perfil da Van. Tá bom? Isso. E, Então, gente, gratidão imensa. gratidão pelo tempo de vocês, gratidão por estarem aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do tempo de vocês com a gente e permitindo que a gente compartilhe do nosso com vocês também, tá? E a gente vai se ver ainda muitas vezes. Ká, eu queria agradecer imensamente por essa honra de estar aqui com você. Eu amo seu trabalho, eu amo suas dicas, eu amo as coisas, a forma como você lida com as coisas que você faz. E é por isso que nós estamos aqui juntas. Então, muita Gratidão, Van. gratidão, amor. Gratidão pelo seu trabalho, gratidão pelos ensinamentos, né, que é muita troca de informação, também por ser minha terapeuta, principalmente aí nesses anos todos, e pelo aprendizado que a gente tem juntas, né? Que eu acho que juntas a gente Muito. vai acrescentando e melhora para todo mundo. Gratidão É isso imensa mesmo. por esse momento. Gente, um beijo enorme. Daqui a pouco eles vão derrubar a gente. Então, fiquem bem, se cuidem. E se vocês precisarem, ó, caixinha lá aberta de perguntas, podem mandar mensagem pra gente, tá bom? Fiquem Beijo, bem. gente. Boa noite. Boa noite.